Outra notícia, quero chamar a atenção as pessoas que nos acompanham. Trouxemos uma outra informação há alguns dias sobre uma manifestação, um projeto de lei protocolado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que tratava de questões que envolviam a contratação de shows de artistas que fazem apologia ao crime. Inclusive essa parlamentar, essa vereadora, sofreu uma série de ameaças. Agora tem uma notícia que tem uma ligação com essa, porque o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ele sancionou uma lei que proíbe a execução de músicas e videoclipes que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que contenham conteúdo sexual e erótico nas escolas públicas e privadas do Estado. Essa medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado e tem o objetivo de proteger a integridade moral e intelectual de crianças e adolescentes. Essa nova legislação prevê penalidades para o descumprimento, no caso das escolas privadas, com multas que podem variar entre 2 e 10 salários mínimos, com um aumento em caso de reincidência. Já nas escolas públicas, os funcionários que desrespeitarem a norma poderão responder a processos administrativos. O atual chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Kennedy Nunes, falou sobre esse assunto. A gente separou o trecho, inclusive. Vamos acompanhar. A maioria dos pais do Brasil, ao levar a criança à escola, quer que ele aprenda sobre geografia, física, matemática, história, e não trabalhando esse lado da apologia às drogas, ao sexo, à sexualidade, ou seja lá o que for, que foge muitas vezes daquilo que a criança vive na própria família. A escola deve respeitar o que a família traz de educação. E por isso que o governador Jorginho Melo sancionou esse projeto do deputado Gessé, porque é o grito de muitos pais. E o governador entende que a escola deve preservar não só a vida física da criança, mas a intelectual, a moral, porque muitas vezes isso pode influenciar as crianças para outros caminhos que, quando nós percebermos, já é tarde demais. Por isso que o foco disso é preservar a criança e respeitar aquilo que ela aprende na família. Kennedy Nunes, chefe da Casa Civil de Santa Catarina, justificando a medida, né? A sanção do governador Jorginho Melo para esse projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Você, Mota, governador de Santa Catarina, proibindo a execução de peças e materiais de audiovisual que contenham mensagens e conteúdos inadequados. Parabéns ao governador. Não deveria ser preciso um governador entrar nesse assunto, mas infelizmente que essa medida seja imitada por outros gestores públicos. Não se pode usar o ambiente escolar, nem dinheiro do Estado, para divulgar material inapropriado para crianças e nem incentivar sexualização precoce. É isso que acontece. Não se trata de censura. Quem quiser fazer músicas com apologia desses comportamentos tem todo o direito de fazer a música que quiser. Só não tem o direito de usar o espaço das escolas para isso. Essa chamada cultura popular da modernidade, ela está encharcada de propaganda de consumo de drogas, promiscuidade violenta e criminalidade. Essa é a receita da pobreza, da doença, da solidão e de uma vida repleta de frustrações espirituais, emocionais e materiais. Quem quiser seguir esse caminho, que siga, mas deixe as crianças em paz. Mota tocou num ponto interessante, né, Dávila? Em tese, em teoria, nem precisaria de uma lei, né? Só que hoje em dia está difícil confiar no bom senso da comunidade escolar, inclusive de professores, coordenadores e dos próprios alunos, né? Caniato, eu concordo com o teor e discordo da forma. Concordo que não podemos deixar as crianças serem expostas a esse tipo de material. Concordo que o Estado não deve financiar esse tipo de material, mas discordo de que isso tem que ser feito por meio da aprovação de uma lei. Isso tem que ser feito de uma ação orquestrada do Estado com os diretores de escola, com os pais, com os representantes do ensino, para não deixar esse tipo de conteúdo entrar. Mas isto tem de ser algo guardado, esses valores,
por toda a sociedade e não por meio de um projeto de lei. Nós sabemos no Brasil que lei você pode ler, aceita papel, aceita qualquer coisa. Mas é óbvio que não pode ter dinheiro público financiando essas coisas. Mas aí cabe ao secretário estadual de educação, cabe aos representantes, os coordenadores de ensino, cabe aos diretores da escola, cabe aos pais, fiscalizar para que essas coisas não aconteçam. Eu não acho que é por meio de lei que nós vamos resolver isso. Isto é por meio de articulação da sociedade civil, família, escola e governo. Você, Beraldo, a gente compreende essa defesa que o Dávila faz, inclusive escutei muita gente fazendo uma defesa parecida com o caso dos celulares nas escolas, né? Mas muitas vezes você acha que é necessário uma lei para, inclusive, empoderar os nossos educadores quando, diante de uma situação, precisam falar não, não pode. E aí, com uma lei, isso acaba dando até mais poder ao educador? O problema, Renato e Dávila, é que num país em que valores, em que a moral foi destruída, você precisa de leis para falar o óbvio. É inconcebível, em qualquer ambiente decente, racional, que dinheiro público, de uma forma geral, mas especialmente ambientes escolares, coloquem para o público, e no caso das escolas, obviamente, para as crianças e jovens, uma música, uma manifestação supostamente artística que tenha por trás o fomento a práticas criminosas, o fomento a práticas que podem levar aquelas crianças e jovens a uma vida de destruição, porque esta normalização do consumo de drogas, esta normalização do submundo do crime tem um peso muito grande nas referências de certo e errado desses jovens e podem levá-los a viver com normalidade na prática de crimes que vão destruir a sua vida. Não conseguirão formar uma família, ser responsável por criação de filhos decentes que cresçam com vergonha na cara. E a gente vai ver o Brasil como um todo cada vez mais regredindo, porque a sua gente foi formada sem caráter. É isso que esse tipo de música faz na cabeça do jovem. Aliás, eu desafio, vá numa dessas escolas, peça para esses jovens cantar esse tipo de música. Boa parte saberá cantar a música inteira. Agora peça para falar uma estrofe do hino nacional. Não saberão por onde começar. Essa é a realidade que temos hoje. E aí a gente vê reação de figuras como o tal do Oruan, o filho do bandido, assassino, traficante, Marcinho VP, que fica na rede social se colocando como vítima de políticos. E o pior, para minha grande indignação, é que não faltam figuras populares no Brasil para ir lá aplaudir, para ir lá dar um abraço de solidariedade à figura criada no crime que canta para normalizar a concepção do crime. Está lá o senhor Neymar Júnior dando like no Oruan, contratando o Oruan para fazer showzinho no seu cruzeiro. Então, este ambiente ao qual jovens estão expostos é dominado hoje em dia por esse tipo de gente. E por isso eu vejo que é não só importante ter a lei, mas reforçar o cumprimento dessa lei, para que a gente proteja não só as nossas crianças, mas para a gente proteja o futuro do Brasil. Agora, Mota, o mundo mudou, né? Mudou muito nos últimos anos, também como consequência da internet, da rapidez que a internet permite a troca de informações e também do despreparo, muitas vezes, de setores da sociedade em lidar com algumas coisas. E a gente precisa fazer uma análise, uma reflexão sobre a razão que esses artistas que pregam criminalidade, estimulam sexo sem compromisso, estimulam o uso de drogas em suas letras. Por qual razão esses artistas conseguiram atingir a juventude, ganharam a preferência de parte da juventude brasileira pelo Brasil?
Bom, há um processo de degradação da cultura ocidental acontecendo no mundo inteiro, Canhato. Isso não é privilégio do Brasil. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Reino Unido. Tem um escritor chamado Theodore Dalrymple que descreve a cena no Reino Unido. É uma coisa inacreditável, né? A criação que ele chama de uma subclasse de pessoas que abandonam todos os padrões morais, padrões de comportamento, não tem mais nenhum tipo de relação afetiva estável, e vivem na pobreza no Reino Unido, dependendo do dinheiro do governo, vivem se entregando a todo tipo de dependência, álcool, droga, jogo. Então, isso não é uma novidade, isso é um processo generalizado, quando você só expõe esse tipo de material aos jovens, eles não têm alternativa, eles não conhecem nada de diferente. Tem muitas gerações que não conhecem nada de diferente, é só isso que eles escutam. Isso não é razão para nós, os adultos, os responsáveis, aceitarmos isso. É isso que eu acho o mais absurdo, Canhato. Eu vejo algumas dessas músicas, isso não tem nada a ver com ser conservador ou com ter pruridos, nada disso. Algumas dessas músicas são explícitas na defesa de violência sexual. Basta você ouvir o que essas músicas estão dizendo. Não é só defesa da criminalidade, é defesa do tratamento bruto, né, em relação às mulheres. No meu entender, coisas muito menos ofensivas hoje aqui no Brasil são consideradas crime e as pessoas acabam atrás das grades, às vezes porque usaram um pronome equivocado. E aí você vê esse tipo de música tocando em bailes das melhores famílias. Essas músicas tocam em festa de formatura. Eu pergunto aos pais, como é que vocês aceitam isso? Desliga por um momento o bom senso, desliga o raciocínio, desliga a bússola moral. Não é só uma música, não é só uma música. A linguagem precede a ação. Essas músicas estão normalizando um tipo de comportamento. Não adianta achar bonitinho essas músicas e depois reclamar contra, como é que chama, o machismo estrutural. Presta atenção nas músicas que estão sendo tocadas. Agora, o ponto principal não é nada disso. O ponto principal é o seguinte: a exposição de crianças a esse material, vamos usar um argumento que a esquerda ama, ofende o que está escrito no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto garante a proteção integral aos menores de idade. Eles não podem ser expostos a esse tipo de material. Então, o ECA, Canhato, é uma legislação que ela só é aplicada quando agrada aos progressistas. Então, ela é aplicada para dizer que você não pode prender um homicida com menos de 18 anos. Você não pode nem chamar de homicida. Você tem que chamar de adolescente em conflito com a lei e ele não cometeu um homicídio. Ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Agora, quando é para aplicar, para proteger as crianças desse assédio moral feito através dessas músicas, aí não pode. É hipocrisia, dois pesos, duas medidas. Quando deveriam citar o ECA, ele nem é citado. Para fechar você, Dávila, qual o meia-culpa que o Brasil, as autoridades, os educadores precisam fazer? E, naturalmente, diante dessa produção cultural desse nível que a gente trouxe há pouco, por qual é o motivo desse tipo de música, desse tipo de conteúdo ser tão consumido hoje em dia? Tem uma explicação? A explicação é essa degeneração moral da sociedade, que é o que está acontecendo, como bem disse o Mota, no Ocidente inteiro. Mas nós já temos leis. O Mota acabou de lembrar bem o Instituto da Criança e do Adolescente. Nós já temos leis. Agora, precisa exercer a lei. Não adianta criar lei sobre lei sobre lei. E aí, tem um pensador conservador que eu gosto muito, que é o Edmund Burke. É um inglês que fez um estudo fantástico. Ele fala o seguinte: você quer começar a melhorar a sociedade? Comece a melhorar na menor célula possível. Comece a melhorar na família, comece a melhorar no clube, na associação, no bairro, na comunidade, e assim nós começamos a melhorar em cadeia a sociedade. Então, por exemplo, na minha família, eu tenho 4 filhos e 6 netos. Não
tem nenhuma dessa música aqui, nunca tocou em casa nenhuma música dessa aí. Então por quê? Por quê? Porque eles seguem aqui um padrão de educação, de valores, de conversas. E que se amanhã chegar uma música estranha dessa, eu tenho certeza que eles vão comentar, falando, nossa, aconteceu uma coisa estranha, uma música que a gente achou estranha. Por quê? Porque o padrão moral deles, o padrão ensinado em casa, aquilo serve de bússola. E é assim que tem que ser. Se os pais estivessem fazendo o seu trabalho em casa com seus filhos, se estivessem ensinando os reais valores, não teria, como o Mota falou, festa de debutante com essa música. Não teria, simplesmente não tem. Aliás, você teria criado um gosto musical muito melhor, provavelmente ia tocar outras coisas muito melhor, ia tocar bossa nova, ia tocar Cole Porter, ia tocar qualquer outra coisa que tivesse muito mais sentido em música, né? Então, se nós ignorarmos a responsabilidade individual em cada microcélula da sociedade, isto é, a família, o clube, a comunidade, nós não vamos consertar o país, resolver essa questão moral com mais lei. Porque você, como indivíduo, precisa estar convencido que esses valores morais são um verdadeiro norte para educar bem os filhos, para preparar os filhos. Então não adianta querer jogar só nas costas do Estado para criar mais regulamentação, mais lei. Nós temos de assumir a nossa responsabilidade. E a responsabilidade individual com a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos netos, é fundamental.